O telescópio espacial James Webb acaba de revelar algo surpreendente sobre o cometa interestelar 3I Atlas. Uma química inusitada, diferente de tudo que já vimos em cometas do nosso sistema solar. Entre os elementos detectados estão o dióxido de carbono, CO2, e monóxido de carbono, vapor d'água, gelo e até o gás raro chamado sulfeto de carbonila. Um conjunto de químicos que pode sugerir a existência de vida. Ou ele teria se formado em uma região distante conhecida como linha de gelo de dióxido de carbono, onde esse elemento congela com facilidade ao redor de jovens estrelas. Essa abundância incomum de dióxido de carbono também sugere que o cometa foi exposto a níveis de radiação muito maiores do que os observados em cometas formados próximos ao Sol. Os resultados iniciais já apareceram em um estudo de pré-print, ainda aguardando revisão por pares. Mesmo assim, a comunidade científica se mantém atenta. Novas observações prometem revelar ainda mais sobre esse visitante interestelar gigante. Descoberta em julho pelo Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroide, o 3I Atlas é o terceiro e mais rápido objeto interestelar já registrado, cruzando nosso sistema solar depois do 1I Oumuamua e, em 2017, o 2I Borisov, em 2019. Observado pela primeira vez pelo James Webb em 6 de agosto, e ele vem sendo acompanhado por diversos telescópios, tanto na Terra quanto no espaço. Essas descobertas se apoiam na riqueza de dados fascinantes que estão sendo coletados sobre o 3I Atlas, e a aventura de estudos sobre ele ainda não acabou. Os cientistas acompanharão sua jornada até que ele retorne ao espaço interestelar, revelando gradualmente os mistérios que carrega. Nesse processo, o telescópio espacial James Webb promete ser um dos principais aliados na desvendação desse visitante cósmico enigmático, mais antigo que o Sistema Solar. Além da química inusitada que já chamou a atenção dos astrônomos, ele apresentou uma baixa presença de vapor d'água. Isso sugere que algo em seu interior impede o calor do Sol de penetrar fundo o bastante em seu núcleo gelado. A quantidade de água que se transforma em gás é bem menor se comparada ao dióxido e o monóxido de carbono, e só nos deixa mais curiosos sobre o que realmente é. Mas o detalhe mais impressionante vem da sua idade. Estudos indicam que o 3I Atlas tem cerca de 7 bilhões de anos, ou seja, 3 bilhões a mais que o próprio Sistema Solar. Isso reforça a hipótese de que ele se formou em uma região muito antiga da nossa galáxia, conhecida como disco espesso. É como se estivéssemos diante de uma verdadeira cápsula do tempo cósmica, carregando pistas sobre os primórdios da Via Láctea. As observações continuam, e o James Webb segue como peça-chave nesse quebra-cabeça. Cada dado coletado é uma chance de compreender melhor esse visitante que, em breve, deixará o nosso sistema solar e retornará ao espaço interestelar em sua imensa e incompreensível velocidade. Esse cometa já foi flagrado cruzando o sistema solar a mais de 210 mil quilômetros por hora, passando pelos olhos atentos de telescópios como o Hubble e o SPHEREX, que conseguiram registrar esse feito incrível. Ou seja, além de ser o objeto interestelar mais antigo já registrado, é também um dos mais rápidos, o que só aumenta seu mistério. E não para por aí. Agora ele avança em direção ao Sol, e é nesse encontro que seu espetáculo começa. Aquecido pela nossa estrela, o gelo de seu núcleo passa por um processo chamado sublimação, transformando-se em gás. É exatamente essa liberação que dá vida à sua icônica cauda brilhante, o traço que torna os cometas mais fascinantes aos nossos olhos. Por meio do James Webb, os cientistas conseguiram identificar os gases que estavam sendo liberados para compor a cauda do cometa,
que mencionamos no início do vídeo: dióxido de carbono, água, monóxido de carbono e o sulfeto de carbonila. A abundância de CO2 na cauda provavelmente indica uma grande presença dessa substância no coração desse pequeno corpo interestelar, sugerindo que seus gelos foram expostos a mais radiação do que os cometas do nosso sistema solar. Essa descoberta levanta hipóteses ainda mais intrigantes. O 3I Atlas pode ter se formado na chamada linha do gelo do dióxido de carbono de sua estrela natal, uma região onde a temperatura próxima de uma estrela jovem cai o suficiente para que o CO2 passe do estado gasoso para sólido. É como se o cometa tivesse guardado por bilhões de anos uma cápsula gelada da história de outra estrela, transportando segredos químicos que agora chegam até nós, enquanto ele cruza o sistema solar. E mais, essa composição química poderia, dependendo das condições internas do núcleo do cometa, que ainda não sabemos, ser responsável pelo surgimento de algum tipo de vida primitiva como a que se originou na Terra há tantos milhões de anos atrás. Se confirmado, o 3I Atlas, além de ser um visitante antigo, rápido e misterioso, ainda poderia ser um repositório de vida interestelar, um achado dos mais importantes da história humana. Afinal, seria a primeira vez na história da humanidade que não apenas descobriríamos vida fora da Terra, como essa vida estaria vindo de um lugar tão longe e antigo que revolucionaria tudo o que sabemos sobre o universo. Se a perspectiva de vida em Marte, como temos falado por aqui, também em outros vídeos, já desperta grandes emoções, imagine a ideia de uma vida em outro canto da nossa galáxia. Quais seriam as características e peculiaridades dessa forma de vida? Só nos resta esperar enquanto continuamos descobrindo novas e fascinantes informações sobre esse objeto. Apesar de toda a atenção que o 3I Atlas tem despertado, a NASA garante que não há qualquer risco à Terra. O cometa seguirá sua trajetória pelo sistema solar com segurança e sua maior aproximação ao Sol deve ocorrer em 30 de outubro de 2025, passando cerca de 210 milhões de quilômetros, bem dentro da órbita de Marte, como observa a agência espacial. Ou seja, não há chance real do objeto se aproximar perigosamente do nosso planeta. Felizmente, no máximo teremos uma boa visão do objeto, o que com certeza será importante para entendermos mais sobre ele. Para os astrônomos e entusiastas, ele permanecerá visível por meio de telescópios até setembro. Você aí de casa, então, pode tentar vê-lo com seus próprios olhos e telescópios. Depois disso, o cometa deve desaparecer temporariamente enquanto se afasta do Sol, apenas para reaparecer em dezembro, mais distante, mas ainda carregando os segredos gelados e a história milenar que atravessou o espaço interestelar para chegar aos nossos olhos. Lembra do burburinho sobre o cometa que poderia superar o 3I Atlas, que falamos num vídeo esses dias? O C/2025 R2 Swan entrou no radar dos astrônomos justamente por isso. Com uma luminosidade que cresce rapidamente e uma cauda impressionante, ele desperta a mesma curiosidade que cercou o 3I Atlas quando foi detectado cruzando o sistema solar. Mas será que, de fato, o Swan R2 tem tamanho e brilho suficientes para se tornar ainda mais icônico do que o seu antecessor interestelar? Até o momento, não existem informações concretas que confirmem essa possibilidade. O que se sabe é que o Swan vem chamando a atenção pela rapidez com que sua luminosidade aumentou, despertando a curiosidade de astrônomos ao redor do mundo. Comparações diretas ainda são incertas, e só o tempo e novas observações poderão revelar se ele tem potencial para brilhar mais intensamente e impressionar ainda mais do que os outros cometas registrados. Voltando ao 3I Atlas, análises detalhadas feitas com dados do Hubble praticamente eliminaram qualquer dúvida
Ao redor do 3I Atlas há uma coma, aquela nuvem difusa de poeira e gás que envolve o núcleo de um cometa ao se aproximar do Sol. Esse detalhe, além de fascinante, reforça sua classificação como cometa e mantém o mistério sobre sua origem e trajetória, enquanto todos se perguntam se o Swan R2 poderá algum dia superar seu brilho e sua grandiosidade. Embora esteja distante demais para ser visto a olho nu, o 3I Atlas deve brilhar o suficiente para ser observado com um bom telescópio de quintal ou até um binóculos para admiradores do céu noturno. Para quem quiser testemunhar o espetáculo pessoalmente, o momento ideal deve ser no início de 2026, quando o visitante interestelar se tornará mais ativo e revelará ainda mais seus segredos cósmicos. E assim encerramos nossa viagem pelo intrigante cometa 3I Atlas, onde o James Webb nos revelou uma química tão curiosa que quase nos faz imaginar vida em um corpo interestelar. E você, o que acha? Será que essa sopa química dentro do 3I Atlas abriga algo mais que esperaríamos? Talvez algo vivo?